Eu me chamo André Mariano dos Santos e eu comecei a treinar judô. O início da minha vida dentro do judô foi por volta do final da década de 70, 79, 80. O primeiro contato que eu tive com o judô foi próximo da minha casa, no SESI, em Taguatinga, onde eu moro, uma cidade satélite aqui de Brasília, no Distrito Federal. E a primeira vez que eu vi um professor dando aula de judô, eu achei um tanto quanto diferente. Professor Sensei Silvio Magalhães, hoje 8º dan de judô. Ali foi meu primeiro contato. O SESI ficava bem próximo da casa dos meus avós. Os meus avós vieram do Espírito Santo e o meu avô trabalhava com fábrica de granito, pias, tanques e outras coisas mais. E era o setor de indústrias mesmo do SESI, bem próximo ali. E, como bom brasileiro, extremamente apaixonado por futebol, eu ia para o SESI para jogar bola. Meu negócio era bola. E uma vez eu parei próximo da sala de judô, do dojo, do tatame, e vi o professor Silvio dando aula, que também dava aula de basquetebol naquela época. Mas foi muito rápida essa passagem. Cheguei a fazer 1 ou 2 aulas experimentais, sem judogi mesmo, mas aquilo, confesso a vocês, não me atraiu. Eu não tive nenhum tipo de atração, honestamente falando. E o tempo foi passando e a paixão pelo futebol aumentando cada vez mais. Eu e meus primos, amigos de rua, colegas parceiros da minha cidade aqui de Taguatinga, em Brasília, o negócio era correr atrás da bola. Minha saudosa mãe sempre falava, né? Onde tem bola, o André está lá. E por volta dos 10 para 11 anos, eu resolvi iniciar essa caminhada no judô. E aí eu tive um primeiro professor, professor Wilson Ribeiro, que me iniciou nessa caminhada do judô. Foram muitos anos de prática de judô. E a disciplina adquirida já em casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, só veio a ajudar tudo aquilo que o judô me proporcionou naquele início de atividade. Uma certa idade que já conseguia entender algumas coisas e sempre gostei de realizar atividades físicas, fazer exercícios, não levando em consideração, porque na minha turma eu era o mais novo, eu era o menor, eu era o mais magrinho, mais leve, né? E o menos graduado. Então, o combo, o conjunto, para que não desse continuidade, não vingasse. E exatamente o que aconteceu foi o contrário. Isso foi um estímulo para que eu continuasse treinando. Treinando. E treinando. Chegava mais cedo, acabava treinando mais que os colegas e pedia para treinar os outros horários dos adultos. E às vezes o sensei deixava e às vezes não deixava. O tempo foi passando, fui adquirindo um pouco mais de conhecimento, crescimento físico, naturalmente. E aí sim, passei a ajudar o sensei nas aulas e poder treinar com os adultos também. E as coisas foram passando e mais ou menos nessa época, por volta dos 14 anos, por aí, 13, 14 anos, eu já tinha certeza que eu queria ser professor de educação física. Isso era notório. Eu queria ser professor de educação física e eu queria dar aula na escola que eu estudava, Colégio Marista, em Taguatinga. É uma escola que me preparou para a vida.
E o tempo foi passando, e aí veio o início das minhas atividades em competições de judô, que todo o início é meio complicado, né? Eu acredito que ninguém começa vencendo tanto, né? Ou mesmo, ninguém começa vencendo. A primeira medalhinha que eu recebi, de terceiro colocado, em uma competição de judô, foi durante mais de um ano de competição. Normalmente, perdi a primeira luta. Perdi no primeiro combate. Mas nesse dia, aqui em Brasília, no ginásio Cláudio Coutinho, ao lado da piscina ali do Defé, onde aconteciam as competições de judô da década de 80, eu perdi uma luta e depois eu voltei para a repescagem, acabei ganhando uma luta e na disputa de terceiro lugar, o meu colega, parceiro, o meu adversário, ele se machucou na luta anterior. Então eu acabei recebendo a medalha de bronze sem ter lutado. Eu acho que eu fiquei com essa medalha no pescoço uns 3 ou 4 dias seguidos, né? Levei para a escola, levava para a academia. Então foi uma festa maravilhosa. Aquela vontade, aquele ímpeto, ele quadruplicou, né? Então comecei a treinar mais e mais porque eu acabei gostando daquele sentimento. É um sentimento muito gostoso quando você sobe no pódio. É muito bom. E aí vieram as outras competições e, no primeiro momento, nada mudou. Perdi na primeira luta, às vezes ganhava a primeira, perdia na segunda, ficava de bye na primeira, perdia a outra, e não medalhava. Em determinado momento eu comecei a me questionar. Por que eu não conseguia desenvolver dentro do judô? E o sensei falava, tem que estar com a mente aberta para poder competir, além do treinamento. Não há necessidade de se cobrar tanto, mas de chegar e demonstrar e fazer aquilo que você faz durante o treino, durante a semana, durante os meses. E eu consegui captar essa ideia e assim comecei a uma outra medalha, ficou mais constante as medalhas de bronze. Um determinado dia eu me classifiquei para a final e consegui conquistar uma medalha de prata. O mesmo sentimento veio até mim novamente, né? A vontade, o sentimento gostoso de estar no pódio, é muito bom ficar no pódio. E com uma próxima meta, um próximo objetivo, de tentar buscar a medalha de ouro. E assim, os treinamentos se intensificaram cada vez mais. Somente 3 ou 4 dias na semana era pouco. Acabei indo todos os dias, tendo somente domingo para descansar, e na atividade de domingo sempre era uma atividade recreativa voltada para a preparação física. Pedalar, caminhar, correr, nadar. E um belo dia chegou, acabei sendo campeão de uma competição. E aí deu início a uma preparação mais séria, voltada para as competições de judô. Foi quando eu estava terminando o ensino médio e um pouco ansioso para poder entrar na faculdade de educação física, que era o sonho, como eu falei anteriormente. E esse momento veio, e o estudo era muito intenso, a vontade era muito grande, e foram 4 vestibulares prestados, além de Brasília, mais 3 estados, e graças a Deus eu fui aprovado nos 4. E eu cheguei para a mamãe na época e falei, mamãe, eu gostei muito da Universidade Federal de Uberlândia, que tinha um campus maravilhoso, era sensacional, né? Imaginando aquela vida universitária fora de casa, aquela grande ilusão que o estudante tem, que realmente é sensacional. E minha mãe disse, ora, por que ir para lá se você pode se realizar aqui? E aquilo ficou bem fixado na minha cabeça, martelando, e eu tive ali mais ou menos um mês e meio para me decidir. Foi quando eu optei em ficar realmente aqui em Brasília. E iniciei o curso de Educação Física, e juntamente com isso, depois de 6 meses, finalizando o meu primeiro semestre,
a minha amada escola, que me formou desde o jardim de infância até o ensino médio, me convidou para ser estagiário. E, obviamente, eu fui com aquele sorriso no rosto e a melhor sensação que um ser humano possa sentir. Inicialmente, eu comecei trabalhando com futebol, claro, que foi o grande legado que eu deixei na escola, como atleta de futsal, na época, e de judô também. E me lembro como se fosse hoje, um irmão marista, irmão Kerginaldo. Eu disse para ele, irmão, eu sou graduado em judô, eu já era faixa preta nessa época, e o que você acha da gente colocar uma escolinha de judô na escola? E veja bem, isso em 1989 para 90. O irmão virou para mim e falou assim, não, judô não, lutas não, aqui eles vão ficar muito violentos na escola. Imaginem para um judoca escutar isso. Isso realmente parte o coração, isso dói. E eu comecei a minha caminhada na educação física na escola, mas sempre querendo com a meta de introduzir judô nesse local. E 6 meses me separaram de aluno marista para professor marista. Estagiário, mas trabalhando no corpo docente. E aprendendo com meus professores, grandes influenciadores do que eu me tornei. E o tempo foi passando, o trabalho muito bem desenvolvido, a faculdade muito bem feita, muito estudo. E concomitante a isso, eu trabalhei durante o meu período de faculdade com o sensei Takeshi Miura. E foram anos de trabalho com o sensei. E foi muito gratificante poder trabalhar e aprender tanto com o sensei Miura. O professor Altair trabalhava nos dias de terça e quinta na academia do sensei Miura. E o professor Adolfo Chimikowski trabalhava segundas, quartas e sextas. E com a saída do professor Adolfo, que foi para trabalhar na academia de polícia militar com o judô, o professor Altair assumiu os dias de segundas, quartas e sextas e o sensei Miura acabou me oferecendo os dias de terça e quinta. E eu prontamente aceitei. É um laboratório maravilhoso. Estudar educação física e, na prática, colocar aqueles conhecimentos adquiridos na faculdade. Foi sensacional, foi um período, uma época maravilhosa. E a vontade latente de introduzir o judô dentro do Colégio Marista. Mas até o momento não me foi dada a oportunidade. E comecei com 1, 2, 3, 4 alunos lá no CCI. E daqui a um tempo a turma tinha 30 alunos treinando terça e quinta. Que não era um dia tão forte, o carro-chefe era segundas, quartas e sextas. Mas assim foi dando continuidade e criando vida àquele momento. Eu tive o privilégio de, nessa época, o sensei Miura está bem ativo ainda. Ele treinava muito com a gente. Principalmente Neuazá. E a gente não sabia às vezes, né? Porque dava uma apagada, dormia um pouquinho, porque a mão do sensei era uma seda, né? Que você não sentia ela entrar na gola para realizar o shime ou o kansetsu. O Saiwaza nem se fala, né? Porque sensei parece que triplicava o peso dele em cima das nossas costelas, em cima do nosso peito. Um exímio judoca, principalmente em Neuazá. O tempo foi passando e quando eu fui dar a notícia para o diretor da escola que eu tinha formado em educação física, que eu tinha que levar semestralmente um documento para comprovação em qual semestre que eu estava, porque a faculdade me ajudava, o Colégio Marista me ajudava a pagar a faculdade, além daquele salário muito pequeno, como são os salários de estagiários também, né, nesse período. Com toda essa vontade de querer introduzir o judô na escola,
e trabalhando com o Sensei Miura, também tinham as competições, né? Que não pararam, e continuaram cada vez mais fortes e a vontade de vencer sempre. E campeão já estava sendo uma coisa um tanto quanto normal dentro daquilo que eu estava buscando. Mas adversários que eu digo com o maior prazer, que eu nunca tive condições de vencer, foram as pessoas que mais me ajudaram. Grandes judocas de Brasília. Eu não posso cair na armadilha de citar nomes, que eu posso esquecer de algum e essa pessoa ficar chateada. Grandes judocas. E quando eu cheguei na escola para dar a notícia de que eu estava graduado em Educação Física, surpreendentemente, o irmão se levantou da mesa dele, me deu um forte abraço, olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: agora você pode procurar um local para a prática do judô, porque agora você está preparado, agora você é um professor formado. Mas, irmão, o senhor falou há 4 anos atrás que o senhor tinha um pouco de medo de que as crianças ficassem um pouco violentas com a prática do judô? Aí ele, sim, isso foi há 4 anos atrás. E uma coisa interessante que cabe muito registrar, que durante esse período na escola, que eu era estudante de Educação Física na faculdade, eu pedia permissão para o irmão e pedia permissão também para a coordenação da Educação Física para fazer algumas apresentações de judô. E aí carregava os tatames nas costas, montava lá o tatame no meio da quadra, no sol ali de 2 horas da tarde ou de 11 horas da manhã, e fazia as apresentações. Para desmistificar algumas coisas que algumas pessoas têm do judô. E assim foi feito. E vale muito a pena registrar também um grande amigo que me ajudou muito nessa caminhada. Walter Gomes Borges, meu amigo que hoje mora nos Estados Unidos, que tem o apelido de Negrete. Um grande parceiro de competição, um grande parceiro de treinamentos. Treinamentos mais malucos possíveis, às 5 horas da manhã, começando com corrida, e depois às 6 horas da manhã, até às 7 fazendo Ticome, e depois Randori, e por aí vai. Devo muito ao Walter. Um grande parceiro, um grande irmão, um grande amigo, que o judô me proporcionou, e hoje nós temos contato constante na vida. Imediatamente eu saí pelaquela escola, depois de conversar com o irmão. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado, fui à capela, chorei um pouco, agradeci. Eu sou muito emotivo e tenho esse hábito de, quando conquisto as coisas, agradecer. É o hábito da gratidão. E eu já tinha em mente um local que cabia exatamente dentro daquilo que eu queria para ser o nosso tatame de judô, o nosso dojo marista. Uma sala dentro do ginásio, debaixo das escadas, uma sala ampla, sem pilastras, o teto de acordo com a arquibancada, então era um teto alto, e aí o ar quente subia, então sempre ficava aquela temperatura maravilhosa para a prática de judô. E assim foi feito. E obviamente o irmão não entendia nada, ele, meu filho, agora é com você. Isso era dezembro de 1993, quando eu finalizei a graduação em Educação Física. Tinha o hábito de, todo início de ano, obviamente pelas férias escolares, viajar, ir para a praia, curtir um pouquinho. Trabalhava um ano inteiro, nada mais justo. E nesse verão de 1994, em janeiro, as minhas férias foram correndo de borracharia em borracharia para adquirir sacos de borracha raspada, pneu raspado, para a construção do nosso dojo, do nosso tatame. E assim foi feito. E demos continuidade a esse processo, e em março de 1994, tivemos o primeiro dia de abertura de matrículas para o judô.
Mas a divulgação tinha sido feita antes, como eu havia dito anteriormente. Em praticamente todas as turmas que eu dava aula, eu pedi licença para os colegas de educação física. Você pode me dar 15 minutos da sua aula, 30 minutos da sua aula, para falar um pouquinho sobre o judô. E aí chegava eu e esse meu amigo Walter, montava rapidamente ali o tatame. E naquela época nós não tínhamos tatame de EVA como temos hoje, de 1 metro por 1 metro, fácil de manusear. Era um tatame de palha de arroz, de 2 por 1, tatames pesados. E fazíamos as nossas apresentações. Então a divulgação, ela tinha começado pelo menos uns 3 anos antes. E já era esperado. Na primeira semana, 30 inscrições. Que maravilha. 30 inscrições com apenas 2 turmas de judô. E o tempo foi passando, e conseguimos atingir a meta em determinado momento ali na escola de 350 alunos somente de judô. Porque a prática de judô era aberta para alunos da escola, mas também era aberta para a comunidade, que atendia ex-alunos, alunos de outras escolas, pais de alunos, familiares de alunos. Reservei um momento para a turma de adultos também. E nós conseguimos alavancar e estamos até hoje na instituição. Juntamente a isso, as competições continuavam, e aí vieram também competições universitárias, a oportunidade de representar a minha universidade, a oportunidade de representar o meu estado em campeonatos brasileiros também, na classe sênior. Eu nunca medalhei em campeonato brasileiro sênior. O máximo que fui foi disputa de terceiro, que acabei perdendo e ficando em quinto. E o tempo foi passando com a prática de judô diária, pode-se dizer assim. O estudo das técnicas, a descoberta de algo novo, maravilhoso, que me encanta até hoje, que é o kata. A descoberta do kata, não somente para realizá-lo, para elevar o nível de graduação, de primeiro para segundo dan, terceiro, etc, etc. Não, mas para tentar compreender a essência do judô, através da prática do kata. De maneira específica do nage no kata e do katame no kata. E alguns amigos judocas, algumas pessoas que me ajudaram tanto nessa caminhada, em Brasília, no meu estado, na minha cidade, na minha terra natal. Um grande amigo, exemplo, grande mestre, que me fez o convite e ao mesmo tempo eu me convidei para treinar com ele, sendo seu o quê? Professor Sensei Kodansha Edson Schultz da Silva, 8º dan. Várias vezes campeão brasileiro veterano. Com a idade avançada já, ele conseguiu ser medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Sênior na praia de Copacabana, se não me falhe o ano, em 1995, vésperas da Olimpíada de Atlanta em 96. Eu também estive presente nesse Campeonato Brasileiro, mas não logrei êxito. E esse amigo, Sensei Schultz, sagrou-se medalha de bronze, lutando no meio da garotada, e já era quarentão. É um grande exemplo. O responsável por ter me mostrado o caminho da essência do judô, que é a prática do kata. E quando você começa a entrar nesse mundo do kata, a gente volta a ser aluno e tem a oportunidade de puxar outros alunos também. E esse espaço cabe muito 2 pessoas que caminhamos juntos. Um grande amigo, referência em humildade em pessoa. E um outro amigo, além de aluno, é a humildade em pessoa. Professor Bruno Ramos, professor Nélio Silva Gonçalves.
grandes parceiros de Catar, estudiosos que treinam, dão exemplo e ajudam pessoas como eu a atingir os objetivos. E isso acaba se tornando uma família. Não tem como fazer judô sem se sentir dentro de uma família. E por falar em família, eu não posso deixar de registrar a importância da minha família, do judô e da família que me deu todo o suporte para que eu pudesse conhecer o judô. Meus familiares, e de maneira muito especial a figura da minha mãe, Dona Ângela Trevisolo, minha saudosa mãe, já falecida, que com tanto carinho passava os meus judogis, simples, reforçados, porque ainda não tinha condição de ter um kimono trançado, e muito menos um kimono alvejado, porque eu, apesar de ter a cara de menino, eu sou da época dos kimonos amarelados, de tantas marcas que nós conhecemos. Demorou muito tempo para atingir e poder ter um judogi trançado e alvejado. Já era muito, já anos de faixa preta. Mas o papel da família é fundamental na nossa vida, na nossa história. O exemplo de meu pai, senhor José Mariano dos Santos, uma pessoa forte, fisicamente, de palavra, pulso firme. Hoje, o meu velhinho está com 79 anos. Um pouco mais fraquinho do que ele era, mas com aquele carinho maravilhoso. Papai é o grande responsável por investir em mim, juntamente com mamãe e meus irmãos. Papai foi policial. E na época que eu era garoto, policial não ganhava lá essas coisas. Papai tinha que sustentar a família de 4 irmãos, escolas particulares, estudos e etc. E mamãe, uma belíssima e exemplar dona de casa, assim como muitas mães e muitas pessoas que estão me assistindo. E como era muito difícil a vida, papai alternava o seu trabalho como delegado de polícia. E papai tinha uma chacrinha, um sítiozinho, aqui perto, ao lado da minha cidade. Hoje é um bairro chamado Águas Claras. Muitos prédios, local maravilhoso. Antigamente era só mato. E meu pai tinha uma chácara ali, bem no centro, que nós criávamos porcos. Meu pai tinha uma pocilga que chegou a ter centenas, quase 1 milhar de porcos, que nós alimentávamos para vender e sustentar a família, sustentar o estudo dos 4 filhos e da família de maneira geral. Então, às vezes, eu alternava os finais de semana com treinos de judô, que não dava para treinar o dia todo. Uma parte do dia, treinamento de judô, e a outra parte, sair com o papai, primos, irmão, passar nas padarias, recolhendo os pães velhos que doavam, as lavagens dos verdurões, para levar para a chácara. E assim ir alimentando os porcos. E isso aconteceu durante muitos anos na minha vida. Muitos anos. Hoje em dia, a situação do policial em Brasília é bem diferente, bem diferenciada.
mas antigamente, aqueles que vão me ouvir, o meu pai, ele foi um delegado gebiano. Eu vou dar a explicação do que é isso. Assim que ele saiu do exército, foi da baixa, o seu superior, um coronel, disse: Mariano, onde você quer trabalhar? Eu tenho condições de colocar você onde você quiser trabalhar. E meu pai prontamente disse: eu quero ir para GEB. GEB era a Guarda Especial de Brasília, a precursora e a que deu origem à Polícia Civil de Brasília. E só para você ter ideia, o meu pai chegou em Brasília com 17 anos para 18, semi-analfabeto, e com 30 anos de idade, meu pai já era delegado. E eu nasci quando meu pai tinha 30 anos de idade. Isso demonstra que a vontade, a motivação, o querer, ele está dentro da gente. Quando a gente quer, nós conseguimos atingir o objetivo. Você que está me ouvindo, que tem vontade de atingir alguma meta no judô, seja como atleta, como dirigente, como árbitro, você consegue. Coloque na sua cabeça que você tem valor e você fazendo a coisa certa, valorizando os seus professores e não esquecendo das suas origens, você consegue atingir o seu objetivo. Família e judô se linkam. Existe uma conexão muito forte. Haja vista que os nossos alunos nos tratam muitos como pais. Eles passam mais tempo conosco do que com os próprios pais. Daí a grande responsabilidade que nós temos que ter diante dessa juventude tão carente de princípios e valores, de maneira muito especial, esses inseridos e contidos dentro do judô. Aos 15 anos, a vontade de entrar no Shiaijo para arbitrar era grande. E sempre falava com o meu professor de arbitragem, Sensei Luiz Gonzaga Filho, 8º Dan. Sensei, deixa eu arbitrar. Calma. Se prepara um pouco mais. Ainda não está no momento. E trabalhando como mesário, em determinado dia, fui convidado a arbitrar as competições. E a partir daí eu dei início nessa trajetória de uma roupa tanto quanto diferente do judogi, mas trabalhando com aquilo que a gente chama da mesma maneira, que é o judô. Inúmeras atividades, vários seminários, reuniões, clínicas de arbitragem, onde só tinha eu e o meu professor. As outras pessoas não participavam. E, no entanto, nós nos ajudávamos. Sensei corrigia os gestos, as palavras, a postura, o deslocamento, e ali, aquela hora e meia, 2 horas, passava piscar de olhos. Inúmeras vezes. E por isso que eu registro a minha gratidão ao meu professor de arbitragem. E a busca pelo entendimento da regra de judô tornou-se um objeto de estudo diário. Comecei a ficar fascinado pela oportunidade de dar uma resposta convincente com argumentos para os inúmeros questionamentos. Obviamente, claro, nem tudo são flores, e na minha caminhada não teve só flores mesmo. Foram muitas quedas, foram muitos desafios a serem vencidos. O primeiro deles é tentar arbitrar no meu estado, da minha federação, quando nós tínhamos ícones da arbitragem nacional. Vários professores, alguns já falecidos e outros presentes ainda. Depois veio a oportunidade, o desafio, a vontade de querer atuar
em ambiente nacional, que é uma grande dificuldade. Porque de uma federação tanto quanto pequena, em comparação a outras, fora do eixo de atividade do nosso país, mas tudo isso serviu de combustível para que eu continuasse nessa caminhada constante, nessa busca constante por uma oportunidade de demonstrar o meu trabalho. E começaram as atuações nacionais. E das atuações nacionais veio então a oportunidade de me tornar um árbitro sul-americano, que antigamente se chamava FIGC. Chegou essa oportunidade, as primeiras viagens à Sul-América para poder me capacitar melhor em competições do próprio Brasil, com o título de competições internacionais. E então, na minha cidade, aqui em Brasília, um campeonato pan-americano, sul-americano, juvenil e júnior, na época, creio que no ano de 2002, tive a oportunidade de realizar o exame para continental, que as pessoas conhecem como FIGB, e ser aprovado. A partir daí, a oportunidade de demonstrar mais conhecimentos começou a ser bastante exigida, até mesmo pela própria Confederação Brasileira de Judô, e me mostrando sempre disponível e colocando-me sempre à disposição. Para isso, existiu um enorme investimento, porque para você, árbitro que está começando agora, que está assistindo esse vídeo, as coisas não eram como são hoje. Nós tínhamos que bancar realmente tudo, desde quando saía de casa até voltar para casa. E infelizmente não se tinha o devido respeito que se tem hoje, né? Até um antigo dirigente utilizava palavras que me deixavam tanto quanto chateado quando falava que a arbitragem ela era o câncer do judô. E aquilo me incomodava muito. E o que eu posso fazer para modificar essa situação? André, o que você pode fazer para que isso tenha uma linha diferenciada? Estudar, não tem outro caminho. Treinar judô, estudar e aplicar na prática. E para que isso acontecesse, eu tive várias pessoas que me ajudaram. Como uma coisa que eu sempre gosto de dizer, ninguém cresce sozinho. Eu tive inúmeros professores que me ajudaram. Mais uma vez, não vou cometer o erro de citar muitos nomes para não ser injusto com quem eu vou esquecer. Mas tiveram algumas pessoas que foram assim muito especiais e pontuais. O professor Emanuel Matar foi uma grande inspiração. Saudoso professor Maranhão, que Deus o tenha. Professor Edson Minacal, um grande espelho, árbitro de 2 Olimpíadas, que hoje está comandando esse grande grupo de arbitragem do Brasil. Vários colegas da minha federação, professores que eu me espelhava muito, além do meu professor de arbitragem, já dito anteriormente. E uma pessoa de maneira especial. Professor, mestre, assim como eu o chamo, José Pereira Silva. Professor que tem o título desbravador, o primeiro título de árbitro honorífico do nosso país. Já tinha passado a idade, mas ouso a dizer que era um árbitro FIGB muito respeitado por todo e qualquer FIGA do nosso país. Então fica registrado os meus sinceros agradecimentos ao mestre Pereira. Há um árbitro em especial também que participou da minha formação enquanto aluno marista, enquanto professor marista, e o primeiro árbitro continental do Nordeste, professor Aloysio Short, um grande amigo, um grande incentivador, uma pessoa exemplar em todos os sentidos.
E atualmente essa quantidade enorme de pessoas, de parceiros que estão caminhando comigo nessa arbitragem. Lembrando que na atualidade o nosso atual presidente da Confederação Brasileira de Judô, professor Silvio Acácio, é um árbitro internacional de judô também, onde arbitramos bastantes eventos juntos. E fica aqui o meu agradecimento a todos os árbitros do Brasil. Não somente o grupo de árbitros FIGIA, não. A todos os árbitros do Brasil. Aos que estão iniciando na minha federação, aos que estão iniciando na minha região e a todos que compõem as regiões do judô no Brasil, na Sul-América, na Panamérica e na Federação Internacional. E para chegar ao nível internacional, muita coisa aconteceu, muito aprendizado. E uma das coisas que me deixou mais encantado foi que no ano de 2018, a Federação Internacional de Judô realizou uma ação em parceria com a IJF Academy, onde os árbitros tiveram a oportunidade de serem examinados por nossos superiores. Exames práticos em Tachiwaza e em Katamiwaza, dentro das técnicas determinadas pelo Instituto Kodokan. E nós tivemos uma primeira apresentação, exame, na Europa, onde um grupo realizou na Croácia e outro grupo realizou em Budapeste, foi o grupo de Budapeste, e tive a oportunidade de obter a maior média em ambas as classificações, tanto em Tachiwaza quanto em Katamiwaza. Isso fez com que portas se abrissem para o conhecimento e a parceria entre os árbitros que estão atuando hoje. Às vezes alguns colegas me perguntam, professor, você não se sente um tanto quanto incomodado, ansioso, com tantas modificações que as regras vêm sofrendo ao longo do tempo? Sim, algumas coisas eu acho que não são necessárias, outras situações eu acho que são necessárias, mas enfim, nós temos que nos adaptar. Também sinto muita saudade dos 3 árbitros dentro do Shiaijo, com as decisões. Eu também sinto, porque eu vim dessa época. Mas eu creio que nós temos que passar para os jovens, para os judocas da atualidade, é que sempre procure e tenha a busca pelo Ippon. Isso é o caminho de todo judoca. E para que o árbitro possa se manter sempre atuante no seu tempo, é continuar praticando judô. Em 2019, eu estive pela segunda vez no Campeonato Mundial Sênior. A primeira vez foi em 2018, em Baku, no Azerbaijão. Anteriormente, tive presente em campeonatos mundiais cadetes, campeonatos mundiais júnior e todos os eventos do host internacional, Grand Prix, Grand Slams, World Masters, Opens, etc. Além dos eventos nacionais e os eventos da Panamérica também. Jogos Pan-Americanos, campeonatos Pan-Americanos, de todas as classes. Eu sofri um acidente em 2019, motociclístico, uma queda muito brusca. E com apenas 60 dias antes da minha atuação no Campeonato Mundial Sênior em Tóquio, no Japão, onde será realizado a Olimpíada desse ano. E poder atuar no Budokan com aqueles atletas, aquela áurea positiva maravilhosa, mesmo com o corpo ainda com bastante dor pelas feridas, sangue às vezes saindo das feridas quando voltava para o hotel, isso me deu um poder, uma vontade de correr atrás e uma resiliência muito grande. Trago esse paralelo para a nossa vida e digo a vocês que a maior dádiva do judô é você poder se levantar depois de uma queda. E olha que essa minha queda ela foi dura, hein? Numa alta velocidade, por um bom, algumas centenas de metros ralando no asfalto, mas Deus estava comigo naquele momento, eu tenho certeza disso. O Espírito Santo estava comigo e eu pude sair ileso, sem nenhuma fratura, apenas escoriações pelo corpo, que servem de lembrança da minha caminhada. O que eu espero dos Jogos Olímpicos desse ano, de Tóquio, é que
que eu possa realizar o meu trabalho, que eu possa ter o entendimento de meus superiores. Uma situação inédita. É a primeira vez na história do nosso país que um árbitro ele está fora do eixo Rio-São Paulo. Eu sou de Brasília, nascido e criado. O segundo árbitro não oriental. E espero verdadeiramente realizar um bom trabalho nesses Jogos Olímpicos. O agradecimento vai para todos. A minha federação, a Confederação Brasileira de Judô, a Confederação Sul-Americana de Judô, a Confederação Pan-Americana de Judô e a Federação Internacional de Judô. E, obviamente, o maior carinho, o maior amor que eu posso declarar nesse momento é a minha família, a minha esposa Sheila, a minha filha Juliana, que são um combustível. Elas verdadeiramente sabem o que eu passo quando eu estou fora de casa, nos eventos internacionais. Quando bate a solidão, com diferença de fuso, às vezes eu não consigo dormir. E são as pessoas, além de outras mais próximas, que eu procuro conversar, fazer uma chamada de vídeo, para completar um pouquinho esse vazio, que apesar de estar levando milhões de brasileiros junto comigo, representando o meu país, com muito orgulho, a gente acaba se sentindo solitário nesse mundão de Deus. Agradecer a Deus pelo dom da vida, gratidão a todos os meus professores, todos os meus mestres, gratidão aos meus amigos, gratidão a todos os judocas, gratidão aos meus alunos que são a causa da minha formação, aos meus alunos de todas as idades, aos meus alunos de todas as épocas. E dizer a vocês que acreditem no seu sonho, estudem, perseverem, façam a coisa certa, não se vendam por nada, levem no coração, na mente e nas ações a congruência e os ensinamentos e o código moral do judô. Aquelas palavras maravilhosas ditas pelo Shihanji Gorokan. E a última em especial, a amizade, porque a amizade é o mais puro dos sentimentos humanos. E agradeço à Escola Nacional de Judô por essa oportunidade, na pessoa do Sensei Altair Bezerra de Araújo, um grande amigo, um parceiro, que já foi adversário de tatame, e como todos que já foram, são amigos fora do tatame. Gratidão, muita paz, muita saúde e continuemos praticando o judô. E desde pequeno, mamãe e papai sempre muito presentes na minha vida. Mamãe, que já está nos braços do pai, me deu uma lição de vida a cada dia que ela esteve aqui nesse plano. E papai ainda está conosco e sempre dando uma palavra de sabedoria a cada dia que passa. Eu acho que algumas pessoas, elas recebem muitos presentes da vida, né? Tem um privilégio, tem muita honra. Só que eu acredito que eu tive muito mais. Eu tive muito mais preparação, tive muito mais presente e presença de muitas pessoas em minha vida. E eu não posso deixar de registrar isso, porque não há como pagar todo esse crescimento e esse investimento que foi feito pela minha família, pelos meus irmãos também, todos os meus tios, minhas tias, meus avós, enfim, os meus familiares, a minha pessoa.